todas as regulações e leis ESG, elas chegam primeiro para o setor bancário. Por que ela chega primeiro para o setor bancário? Porque como engrenagem da economia, o Banco Central e todos os nossos reguladores entendem que a gente capilariza isso. E quando eu estava preparando o material ontem, eu me perguntei com que capa começar. E aí pensei em várias capas e eu falei, não, vamos começar com capa de pessoas, porque aqui eu vou partilhar com vocês como que foi a nossa jornada de implementação em ESG, num banco também que não tinha esse departamento, eu entrei para criar o departamento, não tinha ainda essa cultura, porque é uma cultura de ESG, apesar de ter uma agenda de 20 anos, né, de existência, ela se popularizou muito ali no pós-pandemia, e tudo começa com pessoas. Então, aqui é um pouquinho, para a gente entender um pouquinho o que é, né, bem rapidamente, o ecossistema da Volkswagen Financial Services Brasil. A gente faz parte do grupo Volkswagen. Tem gente que fala, nossa, mas não é só a Volkswagen que vocês financiam? Não, né? A Audi, Porsche, várias outras marcas também compõem esse ecossistema. A gente entrega desde financiamento, locação de veículos, carro por assinatura. Por isso que existe até aqui sinergias, né, com o setor de turismo também. E aqui é um pouquinho da nossa divisão, né, tanto a divisão automotiva quanto da divisão de serviços financeiros. E falando de ESG propriamente dito, né, e a sustentabilidade em si, a gente precisa entender qual é o momento que a gente está de humanidade. Por quê? Eu comento muito com o nosso board, principalmente com as empresas que a gente interage, que ESG não é uma agenda de empresa, né, ou de uma pessoa só. E ESG é uma agenda de que como que a empresa responde aos desafios que a gente tem contemporâneo. A gente viveu e está vivendo agora todas as queimadas que estão acontecendo. A gente está vivendo as mudanças climáticas com os maiores números de emissões de gás de efeito estufa, que é um dos principais temas para a gente. A diferença salarial de gênero, né? Eu estava no metrô vindo para cá por conta do trânsito e tinha uma notícia, né, que as mulheres continuam ganhando 25% a menos que os homens, mesmo exercendo mesmas atividades. A exploração infantil, e isso nos toca a todos, principalmente na cadeia de fornecimento. Eu, como banco, hoje, preciso garantir que, para quem eu esteja financiando, que vocês não estejam contratando mão de obra infantil. Hoje, pela legislação, eu sou corresponsável por isso. A própria poluição do planeta, os esgotamentos dos recursos naturais. Hoje eu discutia muito sobre descarbonização e quais que vão ser as melhores alternativas, né? A eletrificação por si só ou o etanol, quando a gente pega a cadeia de produção desse carro. E a gente estava justamente falando com o governo de Paraná, que a eletrificação resolve de um lado, mas ela impacta no aumento da minha mineração lá. E as principais jazidas hoje de minério estão debaixo da floresta. Então, se eu tenho um avanço de uma tecnologia que é boa em um momento da cadeia, mas que na produção dela eu vou precisar derrubar a floresta para minerar, a gente precisa qualificar um pouco esse debate. E é um pouco do que a gente traz também, né? Que a gente não tem uma solução de prata para a descarbonização. Como grupo, a gente defende a hibridização e o uso do etanol como biocombustível, que reduz em 90% das emissões de gás de efeito estufa, e que a gente, apesar de ser uma empresa de matriz europeia, a gente tem que parar de deixar esse discurso eurocentrista e aproveitar as capacidades do Brasil nesse termo também. Fome, né, e acesso aos recursos básicos. Então, quando a companhia entendeu o que a gente está passando, principalmente pós-pandemia, e quais são, eu nem chamo de oportunidades mais, eu falo que são chances, né, que não dá para perder mais essas chances, porque a gente ainda não come dinheiro, não sei vocês, eu não como dinheiro, então não vai adiantar ter dinheiro, não vai adiantar ter empresas com o mundo na miséria, porque a gente não vai ter cliente, né, então a gente precisa ser protagonismo nessa história. E como que a gente começou, então, na WWFS Brasil? A gente criou, então, essa jornada ESG ali do zero, né? Então, começando com a própria criação da área, já no nível executivo, né? Para ser levado a sério e tudo mais. E aí a gente fez todo o estudo da estratégia ESG, né? Que isso a gente precisa envolver todos os colaboradores. Então, hoje eu falo, né? A gente tem mais ou menos 700 a 800 funcionários, e a gente envolveu diretamente mais da metade deles opinando.
E mais do que isso, o meu próprio cliente e meus próprios parceiros, né? Então, eu, pessoalmente, como executiva de ESG, conversei por telefone com clientes para entender o que eles achavam que era importante a gente cuidar dentro de uma estratégia ESG. A própria adesão ao Pacto do ONU Global, a gente se torna, então, após esse estudo de materialidade, por isso que a gente tem que parar no Brasil de ter essa síndrome de vira-lata, a gente se torna, para os 42 mercados de financial services do mundo todo, eu estou falando de 7 mil funcionários, mais de 42 mercados em vários regionais do mundo, a gente se torna referência, porque a gente sai na frente da regulação do Banco Central e implementa a estratégia ESG junto com os funcionários. E começa, então, o primeiro relatório GRI, a própria criação do Comitê de Sustentabilidade também. Como banco, né, a gente funciona com muitos comitês, e o Comitê ESG é até engraçado, é o único comitê que a gente considera democrático, né? Todo mundo, de todas as áreas, né, são mais ou menos 12 integrantes, todo mundo participa da pauta toda. E aí é um pouco da gente usar a nossa inteligência também, que esses próprios fóruns vão virando fóruns de treinamento. Mas sem ter o nome de treinamento, que você sabe que executivo já nasce sabendo de tudo, né? Então, a gente tem que ir usando um pouco dessas oportunidades. E aí eu fui mexer num tema super importante, que é emissões de gases de efeito estufa, sabendo o passado que a Volkswagen tem com o Dieselgate, né? É público, tem lá documentário da Netflix. Então, a gente se posiciona como iniciantes nesse processo e como que a gente avança nas emissões de gás de efeito estufa com um passível de Dieselgate atrás, trazendo um pouco do DNA alemão de auditar tudo exaustivamente, né? Então, desde o nosso primeiro inventário de gás de efeito estufa, que é a nossa pegada de carbono, que a gente já sai selo ouro do GHG Protocol, isso foi uma conquista, né? Recentemente, a gente recebeu essa certificação novamente e a gente segue mantendo esse tom, indo também para emissões, o uso de consumo de energia 100% renovável e tudo mais, e trazendo o colaborador para dentro desse processo. E depois de olhar muito para o ambiental, que justamente é o nosso foco como automotivo, a gente indo para o social, que é o segundo grande gargalo também, que é as mulheres em posições de liderança. Então, a gente chega nas nossas principais ambições, logicamente separando ali em ambiental, social e governança para deixar mais palatável para todo mundo, mas isso seguindo a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tive a oportunidade de fazer parte dessa negociação e agora está no chapéu de execução disso. Temos pouco tempo até 2030 e a gente define as nossas ambições. Então, as ambições ambiental, que tem que estar muito clara qual é o norte que a gente está indo para esses 2 anos, né? A materialidade sempre são os 2 anos, sendo, então, uma chave para a mobilidade ambiental, uma chave para a mobilidade social e a chave para a mobilidade responsável. Como banco, governança já é algo muito presente, o desafio está como transformar essa governança realmente em projetos e trazer isso para dentro do meu processo de análise de crédito. E foi aí que passou a ficar mais legal, né? Que eu falo com o pessoal, gente, eu sei que ESG são muitas letrinhas, né? Assim, eu não sei se vocês já tomaram caldo numa praia. Sabe quando você vai entrar na praia e você leva um caldo? Estando agora no setor corporativo também, mais no automotivo, eu me sinto assim, né? Então, vem o relatório anual, aí você toma um caldo. Aí agora tem o relatório da União Europeia, que é o CSRD, vocês devem já ter ouvido essa sigla. A gente estava numa reunião sobre COP30 hoje, a gente fala que faz parte da job description, né, do pessoal que trabalha com clima e ESG, criar novas siglas, né, que a gente chama. Então, agora existe um relatório da União Europeia também, que é o CSRD, que a gente entrega como grupo, e é um esforço mesmo assim, hercúleo, né, do grau de exigência que a União Europeia está puxando, diferentemente dos Estados Unidos, passa a ser anualmente também. E depois do CSRD vai vir mais um framework, que é o IFRS 1 e 2, que é também uma regulação que o Banco Central traz com outros stakeholders. Então, assim, ficar falando isso com meus pares e com o board todo dia, o pessoal quase me joga pela janela, né? E eu falo, não, pessoal, tem a parte legal, e aí a gente fala dessa parte legal. Então, quais que são, eu acho que focar aqui na nossa apresentação,
de trazer essas boas práticas que qualquer empresa pode começar a fazer. E você não precisa ser executivo ou trabalhar na área de sustentabilidade para isso. Então, quais que foram coisas simples que a gente começou a fazer para reduzir a nossa pegada e o nosso impacto? A primeira delas é a frota interna. Hoje, todas as pessoas que têm o combustível como benefício na companhia, o benefício é travado no etanol, porque o etanol reduz em 90% as emissões de gás de efeito estufa. Outra coisa é o início da eletrificação e da hibridização da frota interna, principalmente para a diretoria e para alguns pontos focais, para a gente também trazer um pouco dessa redução. E a implementação da política de responsabilidade e risco socioambiental. Então, hoje, vocês, por exemplo, se a GKS for fazer um financiamento com a gente, vocês passam por um crivo de risco, e dependendo desse crivo que vocês caíram, vocês passam por uma análise de ESG, porque eu não financio mais empresas que possam gerar esse risco. É público, né? Recentemente a gente barrou uma proposta de financiamento de ônibus, de um risco social, né, que caiu no nosso filtro, e foi daquela recém-notícia do PCC, que era dono dessa empresa de ônibus. Falei, imagina se a gente tivesse financiado o escândalo que seria, né? Então, é toda uma sistemática para a gente pegar isso dentro do processo de análise de crédito, quando a proposta sai ali do concessionário, para leves, né, e para pesados. Aqui também um exemplo de como engajar o cliente nessa jornada. Então, eu não posso obrigar você que anda com seu carro a abastecer com etanol, mas é o meu papel te incentivar e te mostrar que o biocombustível é um caminho. Então, a gente realiza campanhas, né, que a gente chama de Green Fridays, para incentivar o cliente, dar bônus de etanol. É importante também a gente cuidar, né, dos aspectos sociais. Então, uma coisa que tem me tirado muito sono é a gente está ali na região do Jabaquara, né, a gente fica pertinho do Itaú, tem os prédios do Itaú, e ali no Jabaquara a gente tem um potencial econômico enorme, tem o Itaú, tem a gente, tem o prédio do Aço, Banco Toyota, Banco GM, todo mundo lá. E a 1 quilômetro das nossas sedes existem comunidades onde as pessoas não têm banheiro, né? A gente tem ali uma comunidade de Alba. Então, a gente tem fortalecido muito essas ações e também fortalecido muito essas ações internas, né? Então, parece que até não é crivo, né, por conta do setor que a gente trabalha, mas hoje a gente já tem 50-50 de mulheres e homens na companhia e mais de 40% dos cargos de liderança ocupados por mulheres. Logicamente, o desafio é altíssimo de liderança, né? A gente tem ainda uma diretora, mas todos os níveis de liderança a gente já está conseguindo equalizar e com metas muito claras também. E aqui em governança, né, eu gostaria de destacar essa questão do RSAC, né, que é esse processo de análise de crédito que já leva em consideração o ISG, e isso se reverberando também, fazendo parte de compromissos como ONU Mulheres e Pacto Global, que recentemente a gente se tornou case. Isso é uma prática também bastante interessante. O Pacto Global possui uma academy, que é um portal de treinamentos que eu brinco que é um MBA em ESG, né, totalmente gratuito para os funcionários que fazem parte do Pacto Global. E, recentemente, a gente foi case como a maior empresa, como a empresa que mais acessa a Academy, né? A gente criou trilhas específicas para os funcionários e temos lá com quase 2.000 funcionários, juntando a nossa locadora também nesse processo. E super agradeço pela oportunidade de falar, foi aqui a placa, né? Vou ficar aqui no meu tempo, mas agradeço a oportunidade de falar de ESG e, sim, e da gente partilhar um pouquinho, porque eu considero todo mundo aí parceiro nessa jornada e o mínimo que a gente já conseguir implementar nas nossas operações, nos nossos estudos, a gente já consegue fazer a pauta avançar. Vou deixar aqui meus contatos no LinkedIn que a gente pode seguir nessa conversa também, tá bom? Obrigadíssima.